a interação entre cães e humanos. Uma pesquisa feita por cientistas da China e do Reino Unido revela que o simples ato de olhar nos olhos do seu cão pode conectar o seu cérebro com o do animal. Esse processo é chamado de acoplamento neural. Ele acontece normalmente quando a atividade cerebral de 2 ou mais indivíduos se alinha durante uma interação. Geralmente, isso acontece entre humanos em resposta a uma conversa ou a uma história. O fenômeno desempenha um papel importante nas nossas interações sociais. Ajuda a ter uma melhor compreensão entre as pessoas, facilita a comunicação e pode até fortalecer a colaboração e o aprendizado dentro de um grupo. Esse acoplamento neural também é observado em integrantes de uma mesma espécie animal, incluindo camundongos, morcegos e primatas. Agora, o novo estudo comprova pela primeira vez que essa conexão de cérebros ocorre ainda entre espécies diferentes, no caso, cães e seres humanos. Segundo a equipe de pesquisadores, os cães evoluíram para entender e responder aos estados emocionais humanos e sinais de comunicação por meio de comportamentos, expressões faciais e até tons de voz. Uma ligação especial entre duas espécies, muito antiga e que se fortalece cada vez mais. Está no ar o Repórter Eco, com informações importantes na busca de um futuro melhor. Os temas principais, os preparativos para a COP29, a Conferência do Clima das Nações Unidas e um momento de celebração e resgate cultural para os povos originários. Veja os detalhes do programa de hoje. O físico Paulo Artacho, um dos integrantes do IPCC, painel científico da ONU sobre mudanças climáticas, fala sobre as expectativas em relação ao encontro que tem a missão de tentar frear o aumento da temperatura na Terra. A cientista do INPE, Luciana Gatti, analisa o papel do Brasil nas negociações sobre o clima e lembra que é preciso manter as árvores e combater os desmatamentos e os incêndios. E os povos indígenas do Alto Xingu comemoram a entrega de uma réplica da Gruta Sagrada que foi destruída por vândalos. A COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece de 11 a 24 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. A cúpula da ONU tem a missão de aprovar de forma urgente os recursos necessários para uma mudança das fontes de energia que colocam em risco a vida na Terra. Em 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. O físico Paulo Artacho, professor da USP e integrante do IPCC, o painel internacional de cientistas especializados em clima, diz que a ciência pode afirmar isso com segurança. Perfurações no gelo, por exemplo, medem a quantidade de gases poluentes da atmosfera há milhões de anos, aqueles que, em grande quantidade, aceleram as mudanças climáticas. As projeções são que 2024 vai ser ainda mais quente do que 2023, com um aumento de temperatura médio do planeta da ordem de 1,56 graus Celsius. Nós estamos caminhando para um aumento de temperatura entre 3 graus a 3,5 graus ao longo deste século. Essa é uma má notícia, especialmente para países de clima tropical, como o Brasil. É importante para a população brasileira perceber que o Brasil é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Tem várias cidades brasileiras, como Teresina e Cuiabá, ou Manaus e Belém, onde já se vive num limiar muito alto de temperatura.
37, 38 graus, às vezes no verão bate 41, 42 graus. Esta situação é muito pior do que em países como a Suécia, ou como a Noruega, ou como o Canadá, onde um aumento de temperatura de 3 a 4 graus pode não ser tão drástico do ponto de vista de impactos na saúde da população. A recente onda de incêndios no Brasil levou o governo federal a convidar o professor da USP para uma reunião com ministros e representantes do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Parecia um daqueles filmes de ficção em que os cientistas alertam governos sobre catástrofes iminentes. Acabar com o desmatamento ilegal e o desmatamento legal em todos os biomas brasileiros, trabalhar na transição energética de uma maneira séria, acabando com a exploração de petróleo no Brasil e aproveitando o nosso enorme potencial de geração de energia eólica e de energia solar. Nós temos que preparar o nosso sistema de saúde e a nossa defesa civil para atuar na proteção da população, em que vamos ter outros casos de inundações como o Rio Grande do Sul, só que nós não sabemos aonde e nem quando. Há quase 3 décadas, a ONU realiza conferências do clima a cada ano. E os países signatários, que atualmente são quase 200, assinam acordos internacionais para tentar reduzir as emissões de poluentes na atmosfera que causam o aquecimento do planeta. São longas discussões que normalmente giram em torno de quem vai pagar a conta para investir em energias renováveis ou para reflorestar, por exemplo. E as nações mais desenvolvidas são cobradas, porque se desenvolveram poluindo a atmosfera. Poucas decisões são tomadas, menos ainda são cumpridas na prática, no dia a dia, interferindo na qualidade de vida da gente. Será que podemos ter alguma esperança na COP29, no Azerbaijão, esse país que fica entre a Europa e a Ásia? Vai ser uma COP que já nasceu muito fracassada. É a segunda COP em sequência em um país produtor de petróleo. Além disso, temos uma crise geopolítica com 3 guerras no Sudão, no Oriente Médio e na Ucrânia, que enfraquecem muito a capacidade dos países de negociar acordos internacionais que, pelas regras da ONU, têm que ser por unanimidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade de fazer com que a COP30, que deve ocorrer em Belém, em novembro do ano que vem, seja a COP que vai fazer mudança na trajetória da descarbonização do planeta, de construir um caminho para uma sociedade que seja minimamente sustentável. E o Brasil tem uma tarefa absolutamente importante de se impor como uma liderança mundial na questão da sustentabilidade, na questão da transição energética, em acabar também com o desmatamento de florestas tropicais. Mais uma vez, há expectativa de que os países ricos liberem recursos para que os países pobres possam mudar fontes energéticas e adaptar cidades e zonas rurais para se prevenir dos danos de eventos climáticos extremos. O custo anual dessa ajuda financeira, alguns anos atrás, foi estimado da ordem de 100 bilhões de dólares por ano. Como a atmosfera não tem fronteiras, é essencial que todas as nações atuem juntas. Tarefa difícil diante de uma ONU enfraquecida e de um sistema socioeconômico mundial que, em nome do lucro, desvaloriza a vida. Isso aumenta em muito a dificuldade de resolvermos questões globais como a erradicação da pobreza, aumento da produção de alimentos, lutar contra a mudança climática, trazer água potável para a maior parte da população mundial. Temos que conviver em harmonia com os recursos naturais e isto é uma tarefa que depende da governabilidade global. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental.
ONGs ambientalistas internacionais como o WWF reconhecem que a COP16, Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica, realizada na Colômbia, terminou com alguns progressos. Os países concordaram em estabelecer um novo fundo global, com a partilha de parte dos benefícios para os povos indígenas e comunidades locais. Mas a suspensão do encontro, por falta de consenso, colocou em risco a implementação do Marco Global da Biodiversidade e a meta de frear a perda da natureza até 2030. O governo federal anunciou que houve uma redução de 31% na taxa de desmatamento na Amazônia, entre agosto de 2023 a julho deste ano. É a maior queda dos últimos 15 anos. O Brasil registrou também uma diminuição de 12% nas emissões de gases de efeito estufa no ano passado. Mas, segundo o Observatório do Clima, houve um aumento de 86% nas emissões do Pantanal, de 23% no Cerrado e de 11% na Caatinga. A Polícia Federal indiciou Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes aconteceram em junho de 2022 no Vale do Javari, no estado do Amazonas. O mandante participava de organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e pesca ilegal, que ameaçava indígenas e servidores públicos. Você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. A cientista do INPE, Luciana Gatti, reafirma que o Brasil precisa preservar as árvores e combater os desmatamentos para ajudar a frear o aquecimento global. As emissões de gases poluentes que causam as mudanças climáticas crescem no mundo todo, enquanto a humanidade sofre as consequências dos eventos extremos. A cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti, lembra que é essencial entender a importância das árvores em pé nas áreas rurais e nas cidades, e que é preciso conter a escalada dos desmatamentos no planeta. Beryl, Helene e Milton. 3 furacões devastadores atingiram o sul dos Estados Unidos em apenas 3 meses. No deserto do Saara, na África, chuva intensa, incomum. Enormes rios da Amazônia voltaram a secar. O Rio Grande do Sul ainda tenta se recuperar da avassaladora enchente de 2024. A combinação de desmatamento, vegetação seca e ação humana, inclusive criminosa, trouxe de volta o fogo ao Pantanal, Cerrado e outros biomas. Esses eventos extremos são a face mais dura das mudanças climáticas. Cientistas alertam há décadas sobre a causa. A concentração de gases poluentes na atmosfera precisa estacionar, mas não para de crescer, como explica a coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Qual é o tamanho do problema que a gente tem hoje de concentração dos gases que causam o aquecimento na Terra, as mudanças climáticas? A maneira principal que a humanidade usa de produzir energia é queimando substâncias que não faziam parte dessa atmosfera. São substâncias que estão nas áreas profundas, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural fóssil. Ele é um gás que tem um poder 28 vezes maior de aquecer do que o CO2, o dióxido de carbono. Então, é um problema grande a gente também lançar mão de termoelétrica a gás natural fóssil. E apesar da gente estar aumentando as fontes de energia eólica, solar, no Brasil nós temos a hidrelétrica, sempre foi majoritária, nós estamos aumentando
a extração de carvão, petróleo e gás natural fóssil. Então, não ajuda. Mas quanto a gente poluiu já essa atmosfera aí, desde a era pré-industrial? Nós temos 3 gases principais, o dióxido de carbono, o metano, o N2O, né? E alguns já mais do que dobraram dentro dos cálculos que a gente fez para segurar a mudança climática dentro de algo que o ser humano daria conta, já passou. E o pior, passou mais rápido do que a gente previa. A tentativa de conter a temperatura média do planeta em, no máximo, 1,5 graus Celsius fracassou. Em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, chega a 2 graus. Para tentar conter as mudanças do clima, é preciso cuidar não só das florestas. A gente não está falando da falta que faz a perda da vegetação natural, né? Quem controla o clima são os ecossistemas. A Amazônia joga na atmosfera por dia uma quantidade semelhante ao que o rio Amazonas joga no oceano. E o rio Amazonas sozinho é responsável por 20% de toda a água doce jogada no oceano. A árvore está o tempo inteiro funcionando como se ela fosse um climatizador. Quanto menos árvore, mais quente é a cidade, mais chuva intensa, com vento intenso, ela vai atrair. Porque é a diferença de temperatura que faz o evento ser extremo. Por isso, a indignação da pesquisadora com o desmatamento no Brasil. A partir de 2019, ele acelerou em todos os ecossistemas e ainda não reduziu o suficiente. 2020 foi contabilizado a perda de 24 árvores por segundo durante o ano todo. Gente, é muita árvore a menos. 2023 reduziu. Por que não melhora? Só reduziu. Não chegou a zero. Só na Amazônia a gente perdeu mais de 50 mil quilômetros quadrados em 4 anos. Nós já temos uma intensificação da seca, menos chuva, mais temperatura, que vai deixar a vegetação mais vulnerável para pegar fogo. Esse efeito acumulado do desmatamento, que só vai ser resolvido se a gente fizer desmatamento zero e restauração florestal. Nesse cenário, a perda de vidas impressiona. Também envolve milhares de animais, inclusive ameaçados de extinção. A de seres humanos foi quantificada. Em 2018, o número de mortes por evento extremo de chuva foi 59. Em 2019, foi quase 300. Quando acabou o governo Bolsonaro, estava quase 500. Professora, diante desse quadro tão angustiante, há o que fazer, pelo menos para tentar amenizar essa situação ou retardar situações mais graves ainda? A maneira que eu me seguro aqui, firme e forte, é pensando que o ser humano tem uma chance ímpar de evoluir, de repensar o seu lugar nesse planeta, o seu lugar no meio da natureza. A gente produz energia errada, a gente produz alimento errado, né? A monocultura gigantesca é um desequilíbrio biológico. Ou a gente enxerga e muda a nossa relação, nos entendendo como parte da natureza, e que a gente tem que aprender a viver de uma maneira menos destrutiva, mais sustentável, ou a gente não tem chance, né? Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Indígenas da etnia Waurá, no Alto Xingu, comemoram a volta de uma réplica da Gruta Sagrada que foi destruída por vândalos. A memória e a cultura do povo da floresta. Um grupo internacional de pesquisadores construiu uma réplica da gruta considerada sagrada pelo povo Waurá e mais 11 etnias indígenas do Alto Xingu. A cópia dada de presente substitui a gruta original, atacada por vândalos.
Quando o sol inaugura o dia no Alto Xingu, o canto tradicional do cacique que convoca os indígenas. É dia de colorir a pele, de se vestir de alegria na aldeia Ulupuene, na terra indígena Batovi. É um dia muito especial para nós. Tudo para receber a réplica de Kamukuaká. Esse aqui é um instrumento que vai mostrar a nossa... A gruta sagrada para os povos xinguanos. A caverna que guardava registros antigos da história era o endereço de todos os rituais do povo Áudia. Mas ficou fora da terra indígena quando foi feita a demarcação em 1961. A gruta hoje fica dentro de uma fazenda a 30 quilômetros da terra indígena. Peri Waurá, uma das mais experientes da aldeia, esteve lá na infância. Ela conta que a comunidade se aventurava 7 dias pela mata até chegar à caverna, onde aprendia narrativas e rituais sagrados de etnias do Xingu. Por seu valor ancestral e cultural, foi tombada em 2016 pelo Instituto do Patrimônio Histórico, mas mesmo protegida, foi vandalizada e destruída. Nós não conseguimos identificar quem causou os danos ao bem. Então, esse é nossa limitação. A gente pode abrir todo um processo de fiscalização, mas quem que vai ser o autuado? Para devolver aos povos do Xingu parte de sua história, os indígenas se uniram à ONG People's Palace Project, da Inglaterra, e ao Instituto Facto Foundation, da Espanha. Por mais de um ano, trabalharam para construir na Europa uma réplica de Kamukuaká. A escultura tem 4 metros de altura e pesa 1 tonelada. Cruzou o mundo, atravessou o Brasil de caminhão para depois ser montada no centro da aldeia por muitas mãos, no trabalho coletivo com os indígenas. Mais de 1000 anos de história do povo Áudia, que estavam eternizados nas paredes da gruta original, foram recuperados. Saíram da rocha, das imagens cedidas por arqueólogos e das memórias dos anciões para serem gravados em poliuretano, um material parecido com o isopor. A tecnologia mais moderna usada na Europa tornou possível recontar alguns dos mitos mais antigos de um dos povos originários do Brasil. Juan é um dos escultores que atuou no projeto. Ele diz que os povos e os territórios morrem com a morte da cultura e se orgulha de ter participado do trabalho. A gente considera um acervo de memória, né? Do povo Áudia e do povo xinguano. E não é que a gente está preservando a gruta, a gente está preservando em volta as plantas, o rio, o peixe, desde a primeira criação da humanidade. É por isso que a gente considera uma sagrada para nós. Repetindo no presente os cantos do passado, o povo Áudia abriu as portas de uma biblioteca ancestral, se reencontrou com sua memória. A gente estamos fazendo uma festa aqui para a gente fazer uma apresentação de cultura, tocar flauta e cantoria e nesse espaço. É isso que a gente estamos pensando daqui no futuro. Essa história ainda não acabou. A retomada do conhecimento e da memória desses povos, a reconexão de outros povos do Xingu, ao se depararem com a gruta, é só o começo de uma nova história. Então, a missão continua. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida na Terra. Até lá!